Olá a todos, estamos aqui com mais um episódio da série Portadores de Esperança. Hoje vou falar aqui com a Leonor Cruz, que já se vai apresentar. Eu conheço a Leonor há alguns anos do movimento de campos de férias. Nesse movimento ela é, por brincadeira, conhecida por Telma, portanto, se me escapar aqui uma Telma pelo meio, não se espanta, ela não muda de nome a meio da série, mas chama-se Leonor. E estamos aqui hoje para falar de mais um caso de pessoas que ajudam a levar a esperança a sítios onde ela escasseia. Já tivemos aqui, este é o quarto vídeo que fazemos nesta série. A ideia, como eu explico sempre, é ajudar a ir pontuando aqui o Jubileu da Esperança, para que nós não nos lembremos dele só no início e só no fim, para que todos os meses possamos ter aqui uma recordação da importância deste trabalho e da esperança na nossa vida enquanto cristãos. Leonor, bem-vinda e podias, se calhar, começar por te apresentar, dizer que idade é que tens, qual é a tua profissão e qual é o ambiente em que exerces essa profissão nesta altura. Olá, o meu nome é Leonor, outras partes já sabem. Trabalho há um bocadinho mais de um ano no IPO de Lisboa, no Serviço de Pediatria. Sou enfermeira. Foi o meu primeiro trabalho, também foi o trabalho que eu quis ter, e por isso sou muito feliz naquilo que faço. Tenho 29 anos e acho que é isto. Dizes que foi o teu primeiro trabalho, o trabalho que quiseste ter, portanto, foi uma área que tu escolheste, sabendo que, obviamente, e já vamos falar disso com mais detalhe, é uma área também muito dura. Sim, acho que apesar da dureza que também nunca ignorei que fosse existir, foi sempre foi sempre uma área que me chamou muito, talvez também por isso, e por na minha forma de ser também essas coisas me cativarem, ou pelo menos me desafiarem, e por isso sabia que era exatamente ali que queria trabalhar quando me candidatei, e graças a Deus tenho o privilégio de poder trabalhar exatamente onde escolhi, onde senti que era chamada a isso. Uhum. Leonor, tu és uma pessoa, conheço eu, e informo os nossos espectadores que és uma pessoa também de uma grande fé, de uma grande espiritualidade. Pergunto se duas coisas: se essa fé e essa carga espiritual é necessária para poder enfrentar os desafios que enfrentas, e também se essa forma de viver esta tua missão é bem acolhida no IPO. Então, em relação à primeira parte, acho que sem dúvida que a minha fé não só me ajuda, como sustém todo o meu trabalho, tudo aquilo que faço, principalmente neste ambiente. Eu escolhi ser enfermeira também, muito depois de rezar onde é que queria encontrar Jesus no meu trabalho. E sem dúvida que no cuidado aos outros o cuidado aos outros foi uma coisa que sempre me chamou, e neste caso muito concreto, nestas crianças, o, o encontrar ou ajudá-las a elas e às famílias a encontrar um sentido naquilo que estão a viver, tem sido uma coisa que me acompanha em um propósito muito grande. E por isso, sim, sem dúvida que a minha fé, aquilo em que acredito, contribuem muito, se não em tudo, para conseguir fazer o meu trabalho bem, mas o contrário também se aplica, porque acho que a minha fé também é posta à prova ao, no fundo, ao estar perante toda esta realidade. Diria que a pergunta óbvia também seria, e às vezes é, onde é que está Deus? E então, não só, não só a minha fé vem responder a muitas perguntas, como deixar muitas perguntas. Mas agradeço muito poder viver assim, porque acho que, de facto, a santidade também tem isto de saber viver na insegurança e na confiança, e por isso não ter todas as respostas é um bem muito grande. E em relação às pessoas com quem eu trabalho e ao sítio onde trabalho, é um sítio muito, muito misterioso, porque acho que só trabalha lá quem de facto consegue encontrar um sentido para aquilo que está a viver. Se calhar não são todos, ou eu sei que não são todos católicos, nem se calhar também não são todos crentes, pelo menos num Deus, um, mas ali
consigo ver que trabalho com pessoas, maioritariamente, diria, grande parte, que encontram ali um sentido. E um sentido espiritual muito grande, ainda que possam não lhe chamar Jesus ou Deus, um sentido espiritual muito grande. E por isso também, desde que comecei lá a trabalhar, por feitio também não tenho muitos problemas em mostrar a minha fé, mas também porque também me senti muito acolhida desde o início, um, na forma como vivo e naquilo que procuro viver. E diria que muito, em grande parte, por isto, por ali estarem pessoas que também encontram um sentido, ou pelo menos procuram um sentido para aquilo que estão a viver, e por isso não lhes é estranho uma pessoa que encontra esse sentido na fé. E tem muito essa abertura, não só essa abertura, como muitas vezes pronto, no dia a dia me pedem que reze por elas, principalmente às vezes tenho a oportunidade de ir à missa durante o meu trabalho, que também é uma coisa muito boa, e nunca me sinto posta de parte ou julgada, muito pelo contrário, eu acho que por se viver aquilo que lá se vive, também se tem uma abertura e uma compreensão muito grande àquilo que pode sustentar a vida de alguém, uh, seja que crença for. Por isso sinto-me ali muito acolhida, e isso também acho que traz uma luz muito grande sobre o meu trabalho, e termos, quer dizer, eu sentir-me à vontade para no meu trabalho viver a minha fé também é uma graça muito grande. É sim, senhora. Leonor, quando eu referi a outras pessoas que queria também focar esta dimensão do doente nesta série e que faria sentido toda a carga que há à volta, fazer algo à volta do IPO e crianças, por se calhar esta vertente mais dura e mais incompreendida da doença, naturalmente houve muita gente que disse, obviamente vais falar com o Padre Custódio, portanto o capelão do IPO. Eu preferi não falar com o Padre Custódio por uma simples razão, porque ele já é uma pessoa bastante mediática, já apareceu em muitos sítios e, portanto, já tem, felizmente e bem, esse espaço onde pode divulgar o seu trabalho. Também porque queria ter aqui a vertente de alguém que está lá profissionalmente, portanto, poderia não estar, não foi enviada para fazer uma missão, podias ter trabalhado noutro sítio, e também porque queria ter, obviamente, mais vozes femininas nesta série, és a primeira convidada, se os quiser, não a última, nesta série. Mas não queria deixar de falar do Padre Custódio e do papel que ele desempenha no EPO. Assim, muito rapidamente, podes falar um bocadinho desta figura, porque sei que vocês são próximos. Claro que sim. Pronto, a primeira coisa que posso dizer é exatamente isto. Da maneira que eu me sinto muito acolhida na minha fé, naquilo em que acredito, no meio de todas as pessoas que trabalham comigo, é impressionante como é que um padre, que se calhar nos dias de hoje, num ambiente não, não só de pessoas católicas, poderia ser uma presença controversa, uma presença, podemos dizer, mas então porque é que não está aqui um padre e um representante de todas as religiões, não é? E é engraçado como o efeito ali é exatamente o contrário. Um, Todas as pessoas, acho que acima de tudo, veem o padre Custódio como um cuidador, e uma pessoa que cuida muito bem das pessoas que acompanha, e por isso que gera à volta dele uma confiança muito grande. E isso é uma coisa bonita. E, e acho que isto também acontece porque ele próprio, um, o que procura no seu dia a dia, mas naquilo que eu vejo no trabalho com tantas crianças que se aproximam dele e que dão muito valor à presença dele, tanto ele como as famílias, que ele depois procura acompanhar não só no momento da doença, mas também depois. Muitos dos pais que ficam em luto são acompanhados pelo padre Custódio, e isso também é uma coisa impressionante. Mas no outro dia ele dizia-me que quando vai ter com as crianças e com as famílias, diz-lhes que os quer ajudar a viver a sua espiritualidade naquilo que eles acreditam. Por isso, se eles forem muçulmanos, quer ajudá-los a viver dessa maneira. Se eles forem, apesar de ele ser um padre e objetivamente ser católico. E acho que esta abertura e acima de tudo, esta vontade de
ajudar as pessoas a viver bem aquilo que estão a viver, é o que faz do Padre Custódio uma pessoa tão acolhida e depois tão marcante na vida de todas estas crianças e de todas as famílias que por lá passam. E isso é uma coisa que eu quero abordar daqui a bocadinho, que é exatamente esta vertente, é que vocês lidam aí com as crianças, com os doentes, mas também com as famílias e certamente é preciso lidar com elas de formas diferentes. Mas eu queria pegar numa coisa que disseste há bocadinho, que é, quando tu disseste ajudar, uma das tuas missões aqui é ajudar as pessoas a encontrar sentido naquilo que lhes está a acontecer. Qual é o sentido de haver uma criança que às vezes nem idade tem para falar e para andar, que sofre de uma doença destas, com esta idade? Quer dizer, primeiro, qual é o sentido possível de se encontrar aí e depois como é que se inicia esse tipo de conversa, seja com a criança, se já tiver idade para compreender o que lhe está a acontecer, seja com a família, de dizer vamos encontrar aqui um sentido, ou se calhar não se faz dessa maneira. Sim, a primeira coisa que eu posso dizer é eu própria, às vezes tenho que fazer este trabalho, de procurar um sentido para esta realidade que é completamente antinatural, não é suposto, mas nas nossas cabeças, não é suposto que uma criança sofra, muito menos que uma criança sofra de uma doença que muitas vezes associamos pronto, se calhar a maus hábitos, ou de repente temos ali uma criança que se calhar ainda nem teve tempo para criar hábitos, quanto mais. um, e não é suposto, ainda menos, que pais vejam uma criança a sofrer desta maneira, e ainda menos é suposto que uma criança morra antes dos pais. Todas estas coisas acontecem no meu dia a dia. E eu própria acho que procuro não ser presunçosa ao ponto de achar que tenho a resposta para esta pergunta. Hum, Diria que esta questão do encontrar sentido, um sentido que eu própria procuro, hum, e no qual também, neste caminho de procurar sentido para a vida dos outros, também encontro ou tento encontrar sentido para a minha, hum, mas diria que o encontrar sentido com as famílias é tentar perceber de que forma é que esta vida e e tudo isto que eles estão a viver traz algum bem. Que bem é que isto vem trazer à nossa vida? Que bem é que no meio de toda esta, quer dizer, tudo isto que é tão complicado, tudo isto que vem dar a volta completamente à nossa vida, que bem é que nós conseguimos encontrar. Um, e para mim o primeiro passo é olhar para aquela criança, olhar para aquela família e eu própria conseguir encontrar um bem e conseguir trazer isso ao de cima. E às vezes em coisas pequenas, não é? Na forma, num miúdo, se calhar mais velho, conseguir mostrar-lhe o que é que ele ainda é capaz de fazer, porque muitos deles, principalmente adolescentes, isto é difícil porque não é só o facto de estar doente, de ir cair o cabelo e todas estas coisas já pesam, tudo aquilo que eles vão deixar de ser capazes de fazer, mas é uma vida que eles tiveram de deixar para trás. Muitos deles, se calhar, praticavam um desporto que não vão poder praticar agora durante muito tempo. Muitos deles, a fase da adolescência em específico, é uma fase em que vivemos muito dos amigos e para os amigos, e muitos deles vão estar lá tanto tempo internados que vão deixar de viver isso, e por isso conseguir neles despertar qualquer coisa de bom que eles tenham, e muitas vezes através de conversas, através de perceber o que é que eles gostam e conversar sobre isso, ou o que é que os amigos faziam com eles e fazer isso com eles. Por isso, às vezes num espaço limitado, mas se podemos, sei lá, eu se posso jogar matraquilhos com eles, jogo matraquilhos com eles, porque era isso que os amigos fariam. Se posso jogar PlayStation com eles, jogo PlayStation com eles. E ir encontrando, se calhar começando por ganhar a confiança nestas coisas simples e depois ir tentando com eles encontrar um novo sentido. E que às vezes pode ser, por exemplo, nestes miúdos mais velhos, ajudarem outros miúdos que entraram, se calhar, antes deles
ajudarem-nos também nisso. E eu acho que nestas pequeninas coisas depois eles vão conseguindo encontrar-se também eles próprios. E é engraçado, tanto nos mais novos como nos mais velhos, que se calhar a nível de desenvolvimento, naquilo que é o desenvolvimento normal de uma criança e de um adolescente, há muitas coisas que se perdem ou que se atrasam, mas vê-se também nas crianças e nestes adolescentes uma maturidade emocional e espiritual, em muitos deles, muito maior do que noutros, e conseguir encontrar nisso também uma coisa boa, uma coisa que eles nunca mais vão esquecer, uh, e uma lição para a vida, seja venha o fim que for, é uma coisa que eu acho que traz muito, muito à vida deles. Vemos crianças às vezes a quererem, por exemplo, a quererem ser batizadas e ninguém percebe como. E eu acho que tem a ver muito com esta maturidade espiritual que às vezes eles encontram e não é preciso muito, e não é preciso grandes conversas. E, e o que eu sinto é que as famílias também se convertem e também encontram um sentido ao vê-los a viver bem. Por isso, se os ajudarmos a eles a viver bem, depois as famílias, também elas, só a contemplar, conseguem ir encontrando um sentido. Uma história que a mim me trouxe muitas certezas de que o sentido vem às vezes sem ser preciso fazer muito. Foi a história de uma bebé de 3 meses que já tinha sido diagnosticada, hum, desde antes de nascer. Já se sabia que iria nascer mal e que iria nascer para morrer. Hum, e por isso foi sempre tentado que ficasse em casa e que todo este processo e este caminho acontecesse em casa. Houve uma vez que ela foi internada porque os pais já estavam muito cansados e ela com alguns sintomas difíceis de controlar, então foi internada. E lembro-me do pai querer conversar comigo e às vezes o nosso papel é só, não é tanto querer logo impor conversas, mas estar lá para se quiserem conversar. E isso faz-se muito da postura e do testemunho que damos como pessoas. E lembro deste pai começar a conversar sobre a situação que eles estavam a viver, com uma paz muito grande, e às vezes a paz que encontramos nestes pais e nas famílias, acho que nos ensina muito a nós. Mas, e dele me dizer que só estes meses a viver com esta filha, que ele sabia que ia morrer, já tinham mudado por completo a vida dele, já lhe tinham ensinado muito e que era tudo muito difícil, tudo muito pesado, mas que nisto tudo ele já tinha aprendido muito com a vida e que isto o tinha marcado para a vida inteira. E sinceramente, isto é o que eu vejo em muitos pais, mesmo alguns que se calhar a revolta demora a passar, ou vivem mais zangados e até connosco, e muitas vezes a zanga interior passa para nós como culpados ou como pessoas que não estão a fazer aquilo que deviam, mas inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, é isto que eles dizem e que as famílias dizem, é nós agradecemos muito pelo exemplo, por terem estado lá. E às vezes o encontrar sentido, ou o ajudar a encontrar sentido, está exatamente aqui, na presença. Na presença que depois se dispõe àquilo que cada família e que cada criança precisar. Se precisarem de falar e estar aberto a isso e preparado para que conversas difíceis possam acontecer. Se for só jogar PlayStation, conversar com os pais, ajudar os pais a sentirem-se também ali acolhidos, não é? Porque também muitos deles, a vida muda completamente, muitos deles têm desistido dos seus trabalhos, das suas vidas, para de repente apoiar um filho, e muitas vezes também em detrimento de outros filhos que ficam em casa, e tudo isso é difícil de viver. E então, às vezes, o acolher isto através da presença, e uma presença alegre, depois ajuda a que tudo o resto aconteça. O que eu procuro também muito no meu trabalho é estar presente. Às vezes o mais fácil nestas realidades, eu acho, é fugir. Faço o que me é devido e depois desapareço. Hum. E ali eu procuro comprometer-me.
Certo. Leonor, nós vivemos numa sociedade que, eu digo isto enquanto pai, vou vendo isso também, que procura, no geral, esconder e disfarçar a morte e mortalidade, mas, sobretudo, procura muito proteger as crianças disso. Não se pode levar os meninos aos funerais e aos enterros, não se pode, os meninos não podem ouvir falar de morte, ai, 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 que vão ficar traumatizados, etc. Eu, enquanto pai, procuro ir falando com os meus filhos também sobre estas coisas, para que percebam que a morte é uma coisa que faz parte da vida e que, com a qual tem que se lidar com naturalidade. As crianças com quem tu lidas não têm outra opção senão confrontar-se com a mortalidade. Obviamente, nem todas, e eu julgo que até é só uma pequena minoria, é que não sobrevivem aos tratamentos, graças a Deus, porque a medicina já pode fazer muito por estas crianças, mas estão sempre perante esse fantasma em relação à sua própria doença e também porque vão convivendo com essa situação no hospital. Vais-me corrigir, obviamente, se eu estiver enganado. O que eu te queria perguntar era se, da tua perspectiva, ao observar estas crianças, como é que elas lidam com isto, como é que elas encaixam? Eu julgo que as crianças nos surpreendem muitas vezes com a sua capacidade de entender as coisas difíceis da vida. Tu concordas com isso? Sim, completamente. Acho que muitas vezes o medo de falar sobre isso e o medo das coisas difíceis não está tanto nelas, mas em nós. E pronto, nos adultos. Nós, enfermeiros, nós, pais, e por isso o que eu vejo são crianças que, primeiro que tudo, se apercebem daquilo que se está a passar com elas. Uma criança que de repente tem dores que nunca tinha tido, que, que lhe acontecem muitas coisas que nunca lhe tinham acontecido, um, é normal que comece a ter uma capacidade de lidar com as coisas difíceis que antes não tinha. E por isso, e é impressionante também o caminho que elas vão fazendo em relação a isso. Muitas crianças entram muito assustadas, se calhar se veem um enfermeiro, ficam logo aflitas e começam a chorar, um enfermeiro, um médico, o que seja, mas é impressionante como rapidamente, quando começam a perceber, como elas são capazes de habituar-se ao sofrimento, não numa lógica errada de se conformarem com, mas de perceber, ok, de se habituarem, no fundo, é verdade. E nós vivemos isto desde as coisas mais pequeninas, eles ao início, pronto, para fazer os tratamentos e todas essas coisas, lidam todos os dias com agulhas e com isto, coisas que assustam, e muitos deles vão se habituando, e até há coisas engraçadas. Houve uma miúda que criou uma linguagem para falar das coisas difíceis, pronto, que em vez de falar de agulhas, falava de coisas de criança. E isso é giro, como eles são muito mais criativos que nós, muito mais resilientes que nós, um, e neste caminho, mas neste caminho, de facto, é difícil perceber, porque muitas vezes os pais não querem ter essas conversas difíceis, não querem que eles se apercebam, mas eles apercebem-se, em último caso, porque eles vão ouvir outros miúdos chorar, mesmo quando eles não estiverem a chorar. Eles vão entrar num hospital em que de repente vão olhar para não sei quantos miúdos a andar com sacos de soro pendurados, muitos deles sem cabelo, que é uma coisa muito visual, e eles vão, quer dizer, eles vão saber, eles vão perceber. E muitas vezes, até sem nós falarmos, eles habituam-se e dizem: Pronto, agora vou ter que cortar o meu cabelo. Mas está tudo bem, ele cresce outra vez. E tudo isto que são coisas para nós, se calhar ficamos uns dias a pensar como é que vamos falar sobre isso, não quer dizer que não seja difícil para eles, não quer dizer que muitos miúdos não chorem, principalmente neste caso do cabelo, as miúdas, que não chorem, que não lhes custe tudo isto, mas rapidamente se encontram qualquer coisa de transformador. E já vi muitos miúdos que havia, por exemplo, uma miúda que desenhava, gostava muito de desenhar e de escrever, então escreveu e desenhou muito sobre a doença dela e muito, ou seja, muito rapidamente conseguiu arranjar ali uma estratégia para lidar com este sofrimento. E depois o derradeiro sofrimento,
o mais pesado, que será a morte, também eu acho que no caminho eles vão se apercebendo. E eu vejo muitas vezes que se calhar eles vivem mais revoltados, ninguém falar com eles, eh, do que se, se alguém lhes disser: olha, isto pode acontecer ou isto está a acontecer, mas nós queremos estar aqui, queremos fazer tudo o que for possível para que tu te sintas bem. E porque vai acontecer, quer dizer, se for para acontecer, vai acontecer. Por isso, e esta até é uma coisa que está estudada, não é só, não vem só, quer dizer, não é só uma coisa emocional. As crianças querem saber, querem que os adultos sejam honestos com eles. Nós é que às vezes não queremos ser isso. E isto é impressionante, porque e isto é o que eu vivo. As crianças querem mesmo saber. Um, e elas fazem muitas perguntas, desde o quando é que eu vou ter alta? Quando é que eu vou. Mas vou ter que ficar cá muitos dias? Vou ter. E se naturalmente eu mentir ou tentar aligeirar a coisa, provavelmente o que vai acontecer é que a seguir eles vão ficar revoltados, porque eu lhes estive a prometer coisas que não são verdade. Por isso, uma coisa que eu procuro é encontrar sempre formas de dizer a verdade, mesmo a verdade mais pesada. Mas para isso, depois é preciso também acompanhar mais uma vez, não é? Não é só dizer a verdade mais pesada, olha, já está, adeus, agora deixei-te aqui com isto. Mas é importante, e acho que é importante que para o mundo que não tenhamos medo de falar sobre as coisas, que não tenhamos medo que as crianças conheçam o sofrimento. É preciso aprender a falar sobre ele e aprender a falar sobre ele de maneiras diferentes. Por exemplo, com as crianças mais pequeninas, muitas vezes usamos histórias e usamos eh, formas infantis, digamos assim, de chegar a realidades difíceis. Eh, mas elas querem saber e elas conseguem conversar sobre isso. E isto é importante, e é importante que não tenhamos medo de lhes perguntar. Uma pergunta que eu faço muitas vezes é: mas estás com medo? Eh, e, e às vezes eu acho que temos medo de fazer esta pergunta porque temos medo da resposta. E é importante que se esteja ao lado dos pais também para que eles possam fazer este caminho. Porque, e já que estamos a falar da esperança, sem querer alongar muito nesta resposta, que uma esperança que vem de uma expectativa irreal, uma esperança que vem de, de uma sempre da incerteza, não há de gerar frutos nenhuns. Mas é uma esperança verdadeira que vem de uma certeza real de que aconteça o que acontecer, hum, algum bem há de vir aqui, aconteça o que acontecer, vamos estar sempre aqui para o acompanhar, aconteça o que acontecer, uh, a sua vida vai continuar a valer a pena. Acho que aí consegue-se E consegue-se. dar fruto. E com isso praticamente respondeste à pergunta-chave desta conversa, que é, globalmente, o sítio onde tu trabalhas é um sítio onde há falta de esperança, ou dirias que não? Eu diria que não, redonda, um não redondo, e é engraçado. Uma das coisas que quando as pessoas me dizem, quando eu digo onde é que trabalho, normalmente a reação é sempre: isso deve ser muito duro, deve ser uma realidade muito dura, muito triste. E o que eu digo sempre, porque de facto é uma coisa, eu trabalho lá há um ano e meio, e é uma coisa que eu vivi, que mudou a minha vida, é, sim, é um sítio duro, sim, é um sítio onde acontecem coisas muito tristes, mas eu não sei se eh, encontrei sítios já na minha vida onde também se vivesse uma alegria e uma felicidade tão grande. Uh, Isto é um mistério, ou seja, mas todos os dias eu vou trabalhar e o ambiente em que eu trabalho não é um ambiente duro, no sentido, não é. Eu não passo o dia e não estou sempre em agonia, o meu coração não está sempre apertado. Uh, é um ambiente de facto divertido, seja porque de vez em quando passam por lá uns doutores palhaços, seja, mas é um ambiente divertido, é um ambiente em que as crianças brincam, é um ambiente em que nós brincamos com eles e não é pesado brincar porque parece que, coitadinho, não é um ambiente de pena, não é um ambiente eh, quase de velório, não é. Continua a haver vida e há muita vida ali.
Um, e por isso, o que eu digo sempre é que trabalho neste sítio em que este mistério do sofrimento e da alegria convivem. Um, e por isso ali aprendo muito sobre a esperança, porque é tão óbvio que uma coisa e outra podem existir, que para mim é óbvio que a esperança pode existir, e que de facto a esperança verdadeira existe no sofrimento, na dor, na adversidade, um, e muito porque às tantas, quando, quando eu já não tenho mais nada a que me agarrar, quando já não há nada a perder, eu acho que é quando a vida se prova. E ali acho que é isso que acontece. Todas estas famílias, de repente, são arrebatadas por uma notícia que lhes muda a vida e que não muda a vida só naquele segundo, muda a vida nos próximos anos, se calhar. E por isso já não há nada a perder. Já não há nada a perder nas relações, já não há nada a perder nas conversas, na forma como eu estou, nas decisões. Um, e por isso parece que a vida, por, por ser esta a realidade, se torna mais leve, porque quase que estou muito mais aberto a acolher aquilo que vier, porque já não posso fazer nada, porque já nada depende de mim, porque de repente eu que vivo num mundo em que tudo parece controlável, tudo parece programável, percebo que não é nada assim, que, que nada é controlável e que nada é programável, por mais que eu me esforce. Leonor, obrigadíssimo. O objetivo aqui é falar da esperança e eu acho que se há alguma coisa que eu levo desta conversa é que mesmo nestas situações em que estás a falar, a esperança existe, e, obviamente, o teu trabalho é uma grande parte disso, o teu trabalho, dos teus colegas, médicos, enfermeiros, o capelão, toda a gente que está envolvido, voluntários, sei que também há, mas que a esperança que aqui existe não é uma esperança assente meramente na hipótese de uma cura. Vai para além disso. E existe também mesmo quando não há esperança de cura. E, portanto, isso é uma coisa, uma grande lição para todos nós neste Jubileu da Esperança. Esperanças há muitas. E a verdadeira esperança, como tu dizias, é mais do que apenas querer a saúde e querer controlar tudo o que acontece na minha vida. Obrigadíssimo, estamos aqui, já chegamos ao fim do tempo portanto, esta conversa dava para muito mais, certamente. Mas eu agradeço muito teres partilhado esta tua experiência e tenho a certeza que toda a gente que vai ver este vídeo ou ouvir em podcast também vai sentir esse privilégio. Portanto, muito obrigado, Leonor, e até à próxima. Beijinhos. Obrigada, eu. Adeus. Adeus.